Chama a vinheta que eu vou comentar, Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. A mulher vítima de violência, ela já sai condenada do ato como culpada. Seja que violência for. Essa que é a grande verdade. Se é a violência física, ela provocou por algo. Se é a violência moral e o assédio, talvez a forma como ela caminhou, a roupa que vestiu, o gesto que fez, levou com que o homem praticasse o crime. Ou seja, para a sociedade, a mulher é sempre a condutora do crime, não a vítima. No crime de estupro, a mesma coisa. Para a maioria na sociedade, quando houve uma denúncia como essa, automaticamente põe em dúvida a vítima. Para alguns ainda, na fantasia de alguns, o crime de estupro ele só se concretiza e só caracteriza quando a mulher sai totalmente ferida do caso. Quando ele vem associado à violência física externa. Não basta apenas a mulher estar machucada e ferida por dentro. É preciso ela estar estrupiada, com o olho inchado, a marca do soco, a marca da violência física externamente. E ainda assim, haverão aqueles que colocarão dúvidas sobre ela. É preciso aprofundar na sociedade uma discussão do que é o crime de estupro. Para que as pessoas efetivamente parem com esta visão que tem como raiz o machismo, de que o crime de estupro ele só se concretiza a partir do momento em que a mulher não consente uma relação. Até isso precisa ser colocado como lição e educação para a sociedade. Porque mesmo que a relação tenha começado com consentimento, se durante a relação a mulher diz não gostou, não rolou, não pintou o clima. Se a mulher diz não, dali pra frente, e o ato continua, é estupro. Quantas mulheres são estupradas dentro de casa, casadas? Não querem fazer a relação sexual e são obrigadas. No caso da advogada Bruna Holanda, por exemplo. Ah, porque subiu. Ah, porque não isso. Ah, porque consentiu. Ah, porque começou. Amigo, seja qual for o contexto, 2 dias depois, ela se apresentou a uma médica com marcas de violência. E dali pra frente, passou a tomar a consciência de que foi vítima de um estupro. E ela sabia que ela já entrou derrotada neste caso. Porque a mulher, quando denuncia, principalmente num contexto em que as coisas aconteceram, ela já sabia antecipadamente que entraria derrotada neste caso. Porque fora o contexto de como tudo aconteceu, ainda há a situação em que o acusado é benquisto na sociedade. É mais do que benquisto. É bem articulado. Então ela sabia que essa disputa era desigual. Quando você entra numa disputa como essa, às vezes você precisa se prevenir de determinadas armas e determinadas estratégias. Eu estou dizendo aqui que antecipadamente o acusado já deva ser condenado? Não. O que eu estou dizendo é que a sociedade precisa se educar para não pôr a dúvida eternamente na mulher. A coluna de ontem não foi pondo dúvida no crime. A domingueira de ontem trouxe uma reflexão, na minha opinião, muito equilibrada, separando as coisas. E aqui nós fizemos uma análise em conjunto. A obtenção da conclusão de que a OAB deu assistência à Bruna, ela veio a partir de uma análise minha, de Diego Rios, de Larissa Gaudêncio. Juntos, analisamos os documentos a que tivemos acesso.
Para nós, não sustenta a argumentação de que não houve apoio ou acolhimento. Porque ela jogou essa argumentação, ela também vai estar equivocada no sentido da acusação do crime? Aí é uma estratégia da defesa, dos amigos, dos machistas, daqueles que querem violentar a mulher que se apresenta como vítima eternamente. Faça um recorte. Para mim, as coisas se separam. E é preciso entender também o que para a vítima é apoio e acolhimento. Porque possa ser que aquilo que tenha sido ofertado para ela não contemplou. E qual é o problema dela ter essa visão? Não se sentiu contemplada com aquilo que foi ofertado, ponto. É um direito que tem ela. O próprio presidente Daniel, na entrevista que nos concedeu aqui semana passada, admitiu que possivelmente falhas aconteceram e que era preciso rever o protocolo de atuação nesses casos de denúncia para poder criar um padrão de ação. Então, para mim, se encontram as duas intenções. A insatisfação dela com o acolhimento e a intenção da própria ordem em rever a sua prática. Todo o resto é estratégia da discussão política pela qual a ordem passa. Essa que é a grande verdade. Todo o resto é discussão política. Porque vejam, às vezes eu tenho a impressão de que, pelo fato de ser amigo do acusado, Daniel já entrou derrotado nesse caso. Porque se ele oferece todo tipo de cobertura e até antecipadamente assistência econômica e financeira à vítima, ele poderia passar a imagem de que estava querendo colocar panos quentes em cima do caso e abafar. Olha, está usando a ordem para acalmar a vítima, para que ela fique calada, para que ela não fale nada. Resolveu agir por um protocolo, por uma burocracia talvez excessiva, passou a argumentação então de que houve falta de assistência. Estou dizendo que Daniel errou, acertou em tudo? Não. Ele próprio admite publicamente que não. Por que eu vou fazer defesa dele? Se ele próprio admite que precisa rever ações, não precisa de ninguém que vá dizer ao contrário do que ele próprio já disse publicamente. A mais vil das estratégias é a de descredibilizar a vítima. E aí, meu amigo, tem gente que, infelizmente, só muda de postura quando uma mãe, quando uma irmã, quando uma parente for a vítima. E olhe lá! E olhe lá! Tem homem que é tão inescrupuloso que até a dúvida sobre a parente e a pessoa mais pobre, mais próxima irá colocar. Tem mulher também que é machista a tal ponto. Nós temos um caso que nós vamos estourar aqui amanhã, por exemplo, caso a família continue com essa intenção, de uma menor que passa pela mesma situação. A dúvida é colocada sobre elas por uma parente próxima. Quando você, publicamente, não nos autos, não no processo, tenta descredibilizar a mulher que se apresenta como vítima, é porque alguma coisa errada tem aí. Eu acho que toda polêmica ela é importante. Eu vivo dizendo isso. Polêmica faz o jornalismo crescer, avançar. Agora, tem certas polêmicas que eu, por respeito à minha mãe, não entro. Uma delas é essa. Entrar na estratégia de descredibilizar a vítima. Pela memória da minha mamãe, eu não entro. Separemos as coisas. Se ela se sentiu não acolhida, é um direito que tem ela. O que não me obriga a aceitar 100% a argumentação dela. O que não também me deixa cego de entender que houve erros. E que a própria direção da entidade está admitindo que precisa se corrigir. Ponto. Todo o resto é do debate político que está envolvendo a ordem.
Agora, ou a gente combate essa estratégia de descredibilização das vítimas de violência, de mulheres vítimas de violência na sociedade, ou a gente vai perpetuar essa situação. Não tenho bola de cristal, nem tenho sistema de segurança, nem tenho as câmeras para saber como as coisas aconteceram, nem era uma mosca para estar lá voando naquele momento em que ela estava, em que tudo estava acontecendo. Mas exames médicos comprovam que houve uso de violência. E na denúncia do estupro, a denúncia da mulher tem peso. E peso qualificado na denúncia. Sabe por quê? Porque a lei já previa exatamente isso. A lei previa que a sociedade, machista como é, iria utilizar como estratégia a descredibilização da vítima. Então, para que ela tenha força, a denúncia dela tem peso em qualquer tipo de inquérito. E não vai ser machista gritando em vídeo na rede social que vai fazer com que a autoridade policial recue, ou que vai fazer com que a justiça, se assim entender, condene o acusado. Não vou ser eu da imprensa, eu não me permitirei, mas não será qualquer personagem da imprensa que se deixe utilizar para tentar descredibilizar a vítima que vai mudar os fatos. Portanto, encerro com este esclarecimento. Torço para que os que estão nessa estratégia não tenham um dia uma vítima próxima para, enfim, acordarem do que efetivamente estão fazendo. Nós já vimos isso em outros momentos aqui em Sergipe. Vários casos aqui em Sergipe reúnem a proteção dos machos para os machos, dos poderosos para os poderosos, dos amigos para os amigos. E eternamente a violência contra a mulher se perpetuando. Portanto, feito o esclarecimento, o jornalismo da FAN-FM, que foi o jornalismo que trouxe tudo em primeira mão, porque foi aqui a denúncia. Exclusiva. Foi aqui a primeira entrevista da advogada, foi aqui a primeira entrevista da vítima. Só isso nos dá a credibilidade da forma como nós abordamos os fatos. E foi justamente a nossa abordagem que trouxe o olhar da sociedade para este caso. E aí, talvez, com ele publicizado, a vítima tenha encontrado a motivação para enfrentar esta luta, na qual, por ser mulher, denunciando uma violência, ela já entra derrotada. Porque a sociedade, infelizmente, tem essa postura. Vou repetir, não estou dizendo que o acusado já deva ser condenado antecipadamente, fazendo uma condenação a ele. Mas em todos os casos de violência contra a mulher, em 99,9% dos casos em que uma mulher denuncia ter sido vítima de violência, ela sim é condenada antecipadamente. Não espere que aconteça com uma parente sua para mudar de posição. Jornalismo implacável, fazendo história e escola no rádio sergipano. Jornal da FAN.